Então, beleza, nessa aula eu vou te mostrar como os tokens funcionam, como ele é cobrado, o que você pode fazer para reduzir, talvez, a cobrança deles, qual a diferença de um para o outro, como eu mostrei no outro vídeo. Aqui vai ficar um pouco mais claro para a gente entender isso e eu vou falar sobre algumas outras coisas também. Deixa eu aumentar um pouco aqui para ficar bem claro aqui para gente. Então aqui você pode ver que tem as diferenças entre eles, o Heiko, o Sonnet e o Opus 4.8. Tem a diferença dos outros é baixa, eu vou mostrar no outro site aqui, mas basicamente o que você precisa entender é isso aqui. Tem esses dois valores aqui. O de $1, que é o quanto gasta quando você o input, quando você manda a informação para o cloud, e a informação que ele volta, ele gasta $5. Mas isso não é por cada prompt que você manda. Os valores são por 1 milhão de tokens. Então esses tokens ele calcula porque cada um deles tem um valor. Porque, como você consegue ver nessa imagem aqui, cada um faz tarefas de uma maneira mais complexa. Por exemplo, o Opus 4.8 é o topo de linha. Ele só perde pro o Fable 5 e o Mythos, que está bloqueado até o momento. Eu usei ele durante 2 dias e questão de meia hora ele gastou todos os meus tokens da janela de 5 horas. Então eu não fiz coisa uau com ele, só fiz algumas coisas bem básicas, ele já gastou muito, então ele gasta muito token para te dar a resposta. Eu dei uma olhada, quando o output dele era coisa de $50, de 50 a $70 por 1 milhão de tokens, por isso que ele gasta muito rápido. E a diferença dessa, eu não costumo trocar, eu uso sempre o mais pesado, o mais complexo, mesmo para criar coisa, a não ser que eu vou traduzir algum e-mail, eu mando muito e-mail para empresa em inglês, mensagem em WhatsApp para diretoria, então eu acabo sempre verificando a ortografia em inglês para não mandar muita coisa errada, né? Então eu acabo usando o mais barato, que é de $1 a cada 1 milhão de token que você envia, e $5 quando você recebe a informação. Então, por que é importante a gente entender isso? Porque existem algumas diferenças entre o inglês e o português, eu vou te mostrar, de custo. Você pode reduzir isso, talvez não seja tão interessante caso você não saiba inglês, mas existe uma coisa que no inglês eles tem o tokenizer, que é esse aqui, que você pode colocar o teu prompt aqui e ele vai te dar exatamente o quantos tokens você está gastando. Então tem aqui, ó, eu escrevi qualquer coisa aqui, mas vamos pegar esse texto aqui mesmo. Ele vai dar o quantos tokens ele vai gastar, quantos caracteres tem. E isso aqui é novo, ó, ele não tinha feito isso antes quando eu fiz o print. Olha que legal. Isso aqui eu fiz ontem, eu tirei o print ontem para fazer para colocar aqui, ó. Ai, caramba. Aqui tá o print. Tirei ontem esse print para mostrar do tokenizer, do texto que eu criei, a diferença de quantos tokens ele gastou no texto em inglês. Tem 1.150 caracteres, gastou 221 tokens. E aqui ele tem... Ai, caramba. E aqui ele tem 1.254 caracteres e gastou 349 tokens. Mas que legal, ele já mostra aqui o ChatGPT, mostra os outros também já. Bacana, atualizou de ontem. Essa é a magia, por isso que é interessante a gente assistir o conteúdo e o que me deixa confortável nisso de atualizar direto é que muito 171 que só pensa em vender curso e colocar informação falsa vai cair por terra nos próximos anos, porque não vai aguentar ficar
assistindo cursos todo mês, a cada 2, 3 meses que muda a plataforma. Igual eu fui comprar um Mac Mini agora para atualizar o meu sistema, para atualizar o meu setup, que meu computador o iMac é meio antigo, não estava conseguindo rodar algumas coisas. Eu não achava o Mac Mini aqui na Irlanda em lugar nenhum. Eu tive que ir numa loja que ele pediu lá no interior, em Sligo. Demorou uma semana para chegar e eram os últimos 2 que tinha. Então, todo mundo pegou por causa do quê? Do Open Cloud, todo mundo estava usando. Só que aí agora mudou, o Cloud atualizou, dá para fazer os agentes tudo no Cloud que faria no Open Cloud. Então, tá uma loucura isso. O lado bom é que esse pessoal vai acabar não aguentando toda vez tendo informação nova. Mas vamos seguir aqui. Por que isso é importante? Quando a gente olha aquela informação lá, o prompt que eu coloquei, aqui está ele. Então, a inteligência artificial está mudando de forma dos criadores. Eu coloquei um textinho aqui básico, é maior que isso, acho que está aqui até o texto. Aí eu coloquei em português e em inglês e fiz a comparação, 349 tokens num e 221 tokens no outro. Mas por que ele faz isso? Porque o cedilha, os acentos, os tills, todos os acentos que tem em português, ele conta como se fossem um token, e não um exatamente, ele não conta por palavra, ele conta às vezes por 2 palavras, ele vai quebrando. Isso é meio complicado porque nem mesmo o Cloud sabe explicar, ele não tem essa informação exatamente. Então é basicamente isso. Essa imagem foi feita no ChatGPT, então não é 100%. Por exemplo, aqui ele colocou inteligência em uma cor, aqui artificial em outra cor, como se fosse quebrando todas as partes que ele vai criando os tokens. Eu não lembro se eu tenho de um curso gringo aqui, não lembro se eu coloquei aqui, não, acho que tá aqui, ó. O do curso gringo também, ó, que eu tava fazendo, ele dá a mesma coisa, ó, os caracteres, a quantidade de caracteres e as imagens, mas não é preciso isso, não é 100% aquela informação ali, não. E o que a gente pode aprender com isso? Algumas coisas, por isso que eu falo para você, não pula os fundamentos, porque nos fundamentos a gente tem informações que serão úteis mais para frente. E aqui você pode ver que ele consumiu 58% a mais dos tokens num único prompt. É óbvio que eu não estou falando para você, faça os prompts em inglês. Não, eu só estou mostrando que o nosso mercado do Brasil, para quem está no Brasil, ou até para mim mesmo, escrevendo em português, dando os prompts em português, ele vai gastar mais. E algumas coisas que a gente precisa ressaltar, quando a gente entende o funcionamento, um pouco do funcionamento, a gente sabe qual LLM a gente vai usar. Por exemplo, se a gente... Deixa eu aumentar minha câmera aqui um pouco. Se a gente... Quando a gente entende isso, a gente pode saber como elas funcionam. Por isso que eu falei, não pula isso aqui. Exemplo, ontem teve um jogo do Brasil e eu não sou ligado em futebol, eu não entendo nada de futebol, eu sei o básico do básico. O que aparece para mim é o que fura a bolha. Então, furou a bolha, apareceu uma outra notícia para mim. Mas aí ontem, tem uma coisa a única coisa que eu assisto é Copa do Mundo, ou um outro jogo. O primeiro jogo que eu assisti foi ontem, Brasil e Suécia, eu acho, não lembro. Então aí eu não sabia quantos gols o Vini Júnior já tinha feito em Copas do Mundo, porque ele tinha feito 2 gols e tal, aí eu pensei, putz, quantos gols será que ele tem pra saber se ele ia bater os outros jogadores mais antigos. Aí eu pesquisei no ChatGPT, mas por preguiça mesmo, só dei um comando lá de voz no ChatGPT, aí ele falou, não tem nenhum gol em Copa do Mundo. Eu falei, pô, o cara acabou de fazer 2 gols. Mas na hora eu não me toquei, não percebi o que eu fiz. Aí eu pensei, ele acabou de fazer 2 gols e teve a última Copa do Mundo. Eu acredito que ele deve ter feito gol na Copa do Mundo. Aí depois eu lembrei como funciona. Eles não funcionam igual o Grok consegue pegar do X lá real time. Tipo, o que aconteceu agora, você postou agora, ele já pega. O Perplexed, ele funciona meio que parecido com o indexador. Ele vai e busca informação na web, mas somente ele não cria nada, ele só pega coisas que já existem, artigos que já existem. Agora o Cloud, o ChatGPT, eles fazem o contrário, eles
foram treinados até certo ponto. O Claude, por exemplo, foi treinado até o início desse ano, em janeiro de 2026. Então, ele teve um treinamento, ele teve toda a informação possível que ele conseguiu da web, boa parte da web. Ele entendeu isso, não que ele tenha isso na memória, ele entendeu isso e ele busca essas informações e te entrega da maneira dele. Coisas que é fato, ele te entrega certinho. Coisas que alteram com o tempo, por exemplo, essa do Go, ele precisa buscar, ele não busca na memória dele, ele busca nos sites e tudo mais. Você consegue ver onde ele está buscando. O Perplexity, ele pega como se fosse um indexador, como se fosse o Google. Ele busca a informação e te entrega. No Perplexity é mais ou menos tipo um bibliotecário. Quem é mais novo não vai nem saber o que é isso, mas um bibliotecário, aquele cara que cuida da biblioteca, ele sabe onde estão todos os livros. Você pede um livro para ele, ele vai lá e busca, ele te mostra onde pegar e tudo mais. Ele sabe onde está tudo. Ele vai te mostrar o artigo, vai te mostrar onde você vai pegar o livro. Então ele é praticamente como se fosse um indexador do Google. Ele sabe onde está tudo, mas ele não cria essa informação, ele não tem essa informação nele, ele não vai tirar do nada essa informação igual o ChatGPT e o Claude faz. Não que eles tiram do nada, mas que eles pegam uma memória. E não, é uma espécie de memória, não é uma memória. É como se fosse a nossa memória. A gente lê, vamos supor, 10 livros, a gente não vai ter a informação desses 10 livros. A gente não tem essa informação. Não tem como eu perguntar para você, qual capítulo tal, livro tal, você não vai saber. É assim que funciona basicamente o Claude e o ChatGPT. E essa memória deles, eles tiveram um cut-off em janeiro de 2026, pelo menos do Cloud. ChatGPT eu não me recordo se é na mesma data. Então eles não têm isso para ontem. Informações assim, você busca Perplexity e no Grok, que o Grok só tem esse tipo de informação por causa do X, que ele tem uma porta direta com X, com um X lá. Então, se você quer informação, por exemplo, imagina que o X é como se fosse aquele cara que deu uma batida de carro ali, deu um BO de carro ali, um carro bateu lá na rua. Ele tá lá no povo sabendo o que tá acontecendo. Isso é os tweets, então ele consegue ler os tweets em real time e passar, tá acontecendo isso, tá acontecendo alguma coisa ali. E o Perplex é como se fosse aquele jornalista que ele vai lá, olha os dados, sabe o que está acontecendo e amanhã ele vai lá e publica no blog. Mas é como se alguém tivesse publicado no blog e ele lê só o blog. Ele não está lá na hora que aconteceu as coisas. É basicamente uma analogia mais grotesca que eu consigo trazer aqui para a gente entender. Mas foi engraçado porque até eu mesmo caio nessa armadilha. Esse tipo de coisa é Google. Tem algumas coisas ainda que é muito mais precisa. Isso aí é o que cai na mesma coisa, que a gente precisa entender como que funciona algumas das coisas para conseguir fazer prompts melhores, para conseguir rodar alguns scripts que a gente queira rodar. Então, é isso aí. Foi só uma básica. Eu falei mais sobre outras coisas do que simplesmente mostrei o que era para mostrar aqui. Tem muitas coisas. Isso aqui é um material que eu vou postar sobre. É um dashboard muito top sobre criação de conteúdo e não só criação de conteúdo. Ele deixa o YouTube, Instagram, tudo. É um dashboard muito doido que ele pega todas as informações dos seus concorrentes, de todas as plataformas que você coloca, e eu vou criar o Scraper, que ele basicamente vai nos teus concorrentes, busca os Reels, busca tudo que está viralizando e tem mais views e te manda ali no dashboard todo dia de manhã. E tipo, é um negócio muito mais redondinho, mais polido do que eu postei lá daquela vez. Aquela vez foi alguns testes que eu fiz. Postei, a galera gostou, então eu tô criando um mais top, mais consolidado. Esse sacana aqui, como vocês podem ver, o que parece esse negócio aqui? Fala pra mim. Esse sacana aqui é uma outra LLM japonesa. Então, para você que tá aqui dentro, eu vou só te mostrar aqui, é porque tá aberto mesmo. Ele basicamente, ele tá indisponível aqui onde eu tô, na Europa, então aqui na União Europeia. Ele tá indisponível por regulamentações, né?
normal. E ele basicamente, ele pega, aqui é mais claro, ele pega o ChatGPT, pega o Cloud, ele faz com que as LLMs briguem pela informação para ele pegar de quem ganhou na informação. Tipo, imagina que você tem um projeto gigante e nesse projeto gigante ele precisa de alguém para fazer o design de alguma coisa. Aí ele faz os outros dois, três brigarem entre si, quem ganhou ele dá esse projeto para essa pessoa. Só que isso só funciona em projetos gigantes. Eu não vou entrar a fundo nisso porque não é o intuito desse vídeo. E eu só gosto de mostrar mais coisas ao invés de ficar fazendo um vídeo de 5 minutos. Veja isso, veja aquilo. Eu não gosto. Eu tenho diversos cursos e tem cursos que tem 1 milhão de vídeos. Você olha 3 minutos de vídeo, 5 minutos de outro vídeo. Para ele falar só 2 passos aqui. Eu não gosto disso. Me fala aí nos comentários se é assim que você gosta, eu posso fazer desse jeito. Não tem problema nisso. Eu crio tudo e vou cortando aos poucos. Pra mim é indiferente. Beleza? Então eu vou ficar por aqui. Passei o que tinha que passar. A gente vai criar agora os primeiros projetos lá no Cloud. A gente vai criar o projeto do Hormose. Beleza? Então, até a próxima aula.